Olá, pessoal. Nós estamos aqui iniciando mais um episódio do WDC Talks. Esse aqui é um podcast que nós falamos sobre tecnologia, falamos de uma forma descontraída sobre mercado, sobre tendências. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma tecnologia bem interessante que nós distribuímos aqui na WDC. Foi um dos primeiros equipamentos aqui que a WDC começou a distribuir, né, essa tecnologia, e com certeza vai ser um prazer a gente falar um pouquinho sobre esse tema no episódio de hoje. Bom, eu sou o Jefferson Santos, eu sou gerente de produtos Telecom aqui na WDC. E antes de nós começarmos aqui o nosso podcast, eu queria convidar vocês para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, no YouTube, é o WDC Networks. Além de você se inscrever no nosso canal, ative ali as notificações, né? Ative ali para você sempre ser notificado quando a gente tiver algum conteúdo novo aqui para poder mostrar para vocês. E nesse episódio, pessoal, a gente vai falar aqui sobre uma área que particularmente eu gosto muito, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as redes de acesso e a gente vai falar um pouquinho aqui como que essas redes de acesso elas revolucionaram a forma como que as pessoas elas acessam a internet, né? Quando a gente fala de redes de acesso, a gente está falando ali sobre as tradicionais redes PON que nós temos hoje em dia, né? E aí, quando nós analisamos, realmente essas redes PONs, elas revolucionaram ali a forma como as pessoas elas acessam a internet, né. Então ali para os entusiastas ali da tecnologia, com certeza foi música para os ouvidos ali quando a gente começou a receber ali propaganda de internet por fibra ótica ali na nossa casa, né. E aí dali começou a chegar os planos ali de internet acima de 100 megas, que hoje a gente já vê que é normal hoje todas as pessoas nas suas residências aí terem um plano dessa forma, né. E para nós conversarmos aqui um pouco, pessoal, nós convidamos o Sérgio Calado, né. Então o Sérgio Calado, ele é diretor da divisão de redes fixas na Nokia Brasil, e é muito bom ter você conosco aqui, Sérgio. Se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho sobre você. Bom dia e obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Seja, como você falou, eu sou Sérgio Calado, lidero a área de a divisão de negócios da Nokia de redes fixas, né? Fixed Networks. E basicamente engloba todas as tecnologias de acesso fixo e hoje está muito concentrado em fibra, mas também não só fibra, o FWA faz parte também do que a gente coloca, basicamente acesso residencial. Eu trabalho nessa área já há bastante tempo. Eu comecei, né, minha carreira, na Alcatel. A Alcatel depois fundiu com a Lucent, virou Alcatel-Lucent, finalmente foi comprada pela Nokia, e a Nokia é uma empresa que, apesar de a maioria das pessoas conhecerem pelos celulares, né, foi a época em que a Nokia se tornou mais conhecida, ela basicamente está concentrada em fornecer tecnologia para empresas, tecnologia de telecomunicações. E uma das áreas fortes dela é a área de Fixed Networks, que eu lidero aqui para o Brasil. Legal, show de bola. É muito bom a gente contar com fabricantes desse peso, assim, né, como a Nokia aqui no Brasil. A Nokia é um dos fabricantes que nós temos no nosso portfólio. Então, nós somos distribuidores Nokia aí desde 2018, né, estava aqui na empresa quando a gente começou a distribuir, e a gente viu que realmente, quando a gente fala Nokia, 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 o pessoal lembra dos celulares, né, e quem não teve um celular Nokia e falou que nunca teve um problema, né, pelo Exato. contrário, É. é reconhecido ali realmente pela sua qualidade e robustez, né. E a gente percebe que ao redor de todos esses anos, né, no decorrer de todos esses anos que a gente vem trabalhando com a marca, é uma característica que o cliente ele pode esperar, né. Sem dúvida. A Nokia mantém aquilo que fez nome à Nokia, né, que é qualidade, robustez, a certeza de que aquilo vai funcionar, ela está presente em todas as soluções que a Nokia faz até hoje. Isso é uma coisa que é um mantra da Nokia, manter o nome, ele é, assim,
uma característica de qualidade, né? A gente tem que manter isso, sem dúvida. O show de bola. E a gente vê, Sérgio, que a Nokia ela tem contribuído muito aí para os ISPs, né, pro mercado aqui de ISPs no Brasil, nessa, nessa revolução aí da internet, né, do acesso fixo aí às residências, né, da banda larga. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui sobre como que a Nokia ela entrou nesse mercado, né? De onde Uhum, que começou essa linha de produtos? Como que a Nokia ela tem se preparado aí, uhum. ano após ano para atender melhor aí os ISPs? Tá. É. Essa área, ela começou na Alcatel, lá atrás. A Alcatel é uma pioneira do mercado de acesso fixo. Então, foi e tem patente, desenvolveu praticamente o DSL, que eu acho que todo mundo ainda lembra, né? Quando a gente migrou daquilo que era o modem de telefone para as primeiras linhas fixas, era através do ADSL. E a Nokia foi uma das precursoras, a Alcatel, na época, foi uma das precursoras nisso. E a Lucent também, depois se fundiu. Então, ADSL, VDSL, depois nós começamos também o BPON e depois GPON, isso lá em 2008, por aí, e sempre fomos líderes nessa área. Claro, nessa área a gente ainda não via, essa tecnologia ou essas tecnologias nas ISPs. Então nós, vendíamos para as grandes operadoras. Então, se você pega uma Vivo, Oi, enfim, as grandes operadoras, elas sempre trabalharam com tecnologias da Alcatel-Lucent que foram incorporadas à Nokia. E aí, em 2016, nós começamos a perceber que tinha mercado no mundo dos provedores para para GPON, né. Legal, E legal. aí começamos a entrar e existia naquela época uma questão: "Pô, GPON da Nokia não é para mim, porque é caro, porque" e a gente foi desmistificando isso, entrando e aí logo depois a WDC chegou também para nos ajudar nesse mercado e de lá para cá nós crescemos bastante. Hoje é um mercado bastante significativo para a Nokia no Brasil. Uhum. E nós temos aí uma presença bem grande e com certeza temos muita coisa para fazer ainda com os provedores. A tecnologia vai evoluindo e passou um tempo, de certa forma, estagnado, acho que não é o termo, mas o GPON, ele já dura muitos anos, né? Isso fez com que muita gente entrasse, muitas empresas entrassem nesse mercado. Eu acho que a gente está próximo agora de um novo ciclo onde Uhum. nós vamos ter uma separação novamente de empresas que investem muito em tecnologia, que vão ter sucesso no futuro próximo, e outras que investem menos, que vão ter mais dificuldade. Eu realmente acredito nisso. Não, legal. Você tocou num ponto que realmente é interessante, né? A gente vê que principalmente ali durante os anos da pandemia, né? A gente teve uma demanda muito forte aí por banda larga. Então, as pessoas ali que estavam ficando em casa, elas precisavam de uma conexão melhor. Quem já tinha uma conexão, buscou melhorar o seu plano ali, de repente aumentando ali a quantidade, a velocidade contratada. E quem não tinha um plano de internet solicitou. Então a gente teve uma demanda Sim, ali absurda de novos assinantes, novos entrantes, né? exato. E aí isso se caracterizou em novos assinantes, novos ISPs e, consequentemente, novos fornecedores também. Exato. Foi um período, realmente mudou o mundo, né. Foi um momento onde todo mundo percebeu que a fibra ótica era uma coisa extremamente importante na vida de cada um. E a gente vê pelos números da Anatel, né, já começam a mostrar, e também a PNAD contínua, que, o Brasil realmente, em termos de acesso fixo, cresceu enormemente. Acho que a gente tem alguma coisa, já deve passar de 80% das casas tem acesso a acesso fixo, às vezes compartilhado, enfim, tem algumas maneiras, mas, eh nós estamos chegando já num ponto onde, falta pouco para cobrir, 100% das casas, né. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê tecnologias novas chegando, a gente vê inteligência artificial começando a mudar a característica, e eu acho que isso vai trazer um novo boom, que é diferente daquele primeiro, que
quero ter, não tenho acesso, e aí quero ter acesso, né? Sim. Ou tenho um acesso precário, quero ter um acesso de fibra, e agora que acesso de fibra eu tenho? Quanto isso me dá? O que está acontecendo com a minha banda, com a minha latência? As pessoas não vão entender banda e latência, mas elas vão entender que elas estão usando de maneira suave, tranquila, a inteligência artificial ou não, né? É verdade. E quando a gente analisa a Nokia realmente ela foi pioneira nesse mercado, né. E o que que faz a Nokia ela ser tão reconhecida, principalmente quando a gente fala em termos de produto, né, por que que a Nokia ela é reconhecida nesse mercado em termos de produto, né? O que que ela traz de Uhum. diferencial ali que outros fabricantes hoje não embarcam nas suas soluções? Aham. Veja, a Nokia, uma característica que eu acho que é fundamental é que se você pegar todo o portfólio que nós vendemos aqui para os provedores, desde que nós começamos até hoje e até antes de começarmos, mais de 10 anos, tudo que está aí tem, segue um padrão já futurístico, ou seja, tem capacidade de evoluir, a gente tem capacidade de passar para XGS-PON, por exemplo, o GPON, passar para 25 GPON, inclusive, virtualizar, ou seja, o desenho que a gente faz de muito longo prazo. Nós olhamos pensando no futuro. Então, todo o hardware é reaproveitável, ele está aí, as OLTs que estão aí, elas vão passar por upgrades e vão ser virtualizadas, vão poder ter acesso à inteligência artificial e, por outro lado, em termos de banda e latência, também elas recebem placas super modernas, ou seja, nada fica Uhum. para trás, né? Legal. E por outro lado, a gente está sempre pensando no futuro. Então, hoje nós estamos olhando as nossas placas multipom, por exemplo, Uhum. que é uma tendência também seguida por outros, né? De GPON e XGS-PON. As nossas placas também já entregam 25 GB PON. E nós estamos trabalhando hoje no 50 GB e no 100 GB. Isso vai chegar. Uhum. Legal. Então, são plataformas, a gente está olhando 10 anos para frente, Sempre para talvez. frente, né. Exato. Isso realmente é música para os ouvidos É. ali dos ISPs, né, porque o ISP ele tem ali um capex, né, um investimento ali considerável, né. E ali Sim, quanto melhor ele faz esse investimento, quanto mais tempo dura esse investimento, mais é a rentabilidade que ele tem, né. E exato. a Nokia ela consegue entregar isso. Esse modelo de OLT que nós comercializamos, né, a ISAN 7360, quando a gente conversa com o pessoal da Nokia, é uma OLT de, eh, mais de 10 Ele tem anos, mais de né, 10 de anos, mais né. de 10 anos. E ela Exato. já suporta 25 GPON hoje. Ou seja, o provedor que comprou essa OLT lá em 2015, 2016, hoje está pronta para vender XGS-PON Uhum, e 25 GPON, né. exatamente. O cara não precisa trocar a planta dele de OLTs ali, né, como em outros fabricantes tá acontecendo agora, né, o pessoal tá tendo que swapar É. e praticamente perde. E o swap é dolorido, não é uma coisa fácil de fazer. Não é só o investimento na OLT em si. Tem enfim, é uma coisa que nós evitamos ao máximo. É, E quem investe nos equipamentos Nokia sabe que, ele investe uma vez só, né. isso que é o É, importante, né, isso que realmente traz ali a tranquilidade para os ISPs, né. exato. E é o feedback que nós escutamos, né, Uhum, todos os clientes que nós vendemos ali, o cara fala: "Cara, coloquei uma OLT Nokia aqui, é sinal de sossego, é sinônimo de sossego, né, não tem nenhum exato, problema, né. exato. A gente tem o pensamento, quando a gente fala de PON, de uma forma geral, tem uma sigla que é FTTH, que é Fiber to the Home, né. Daí nasceu o conceito, né, era chegar nas casas com fibra. E a Nokia tem uma ideia de ampliar esse conceito. A gente está falando de fiber to everything. A fibra, na verdade, não deve estar restrita às casas, né. Hum, A gente, hoje já está falando, na hora que a gente coloca, uma placa multipom com evolução para XGS-PON, com evolução para 25 GPON, nós estamos falando de poder atender indústrias, com uma porta de 10 GB assimétrico, com baixíssima latência,
ou mobile backhaul, por exemplo, né? Fazer o backhaul de antenas 5G e futuramente 6G. À medida que o 5G vai ganhando espaço e as novas funções que o 5G vai trazer também, vai exigir uma densificação, uma quantidade de sites 5G muito maior. E aí fica cada vez mais importante você realmente ter uma rede ponto multiponto que possa atender o backhaul dessa rede, né? Uhum. E as nossas OLTs, elas são concebidas com essa visão, atender Legal. o residencial, atender backhaul, atender corporativo, com bandas de 1 giga simétrico, 10 gigas simétricos, se for o caso. Uhum. 10 gigas simétrico a gente consegue fazer com um canal de uma porta de 25 giga PON, ela te dá 10 giga de payload simétricos, dois canais de 10 giga. Ou Uhum. seja, em cada porta PON ali você consegue colocar 2 empresas com 10 giga full simétricos, por Pulse exemplo. médio. Você vê que interessante que isso abre uma oportunidade de negócio ali para os ISPs, né? Hoje a gente vê Sim. que o mercado ali de B2C, ele tá bem concorrido, né? Então, Uhum. muitos ISPs oferecendo ali produtos similares, mas é interessante saber que a linha de produto que a Nokia ela oferece para o ISP permite com que ele tenha essa abrangência e esse leque de opções para poder oferecer serviços diferentes, né. Exato. Então o ISP que está ali, dedicado, que está interessado em oferecer novos serviços, atender o mercado B2B, as OLTs da Nokia elas são uma ótima alternativa ali para você atender esses clientes, né. Então, desde empresas, hospitais, escolas e aí vai, né. E hoje a Exato. gente vê que essa demanda ela tá cada vez maior, né. Exato. Tem estudos de consultorias especializadas que mostram que, se você pega o business case do FTTH, se você trabalha só com assinantes residenciais, vai estagnar num determinado valor. Na hora que você soma esses novos mercados, né, negócio, mobile backhaul e outros que vão surgindo aí mais para frente, você está falando de praticamente dobrar o ARPU. É daí onde vem realmente o ganho da fibra e daqui para frente isso vai cada vez ser mais visível para as empresas. Não, show de bola. É, com certeza isso é muito importante, os ISPs eles começarem a se preocupar, né, porque realmente a competição hoje ela tá muito acirrada, né, então o ISP que conseguir se diferenciar ali, ele vai conseguir aumentar a sua lucratividade e a sua longevidade aí também no mercado, né. Agora, ô Sérgio, a gente falou um pouquinho aqui sobre as OLTs da Nokia, né? O que que vem pela frente aí? Como que a Nokia ela vê a evolução, desses produtos no mercado? Como que ela já está se preparando já Hum. para manter aí a sua liderança no desenvolvimento da tecnologia? É. Bom, uma das coisas que a gente vê é que realmente multigiga vai virar, parecia muito longe e hoje já não parece tanto. A gente vê que, o uso de nuvem é uma coisa que vai virar corriqueiro. Não tem dúvida que inteligência artificial vai mudar a maneira como a gente trabalha, e vive. E para isso você precisa ter nuvem instantânea, você precisa ter baixíssima latência para que isso seja uma coisa que esteja incorporada no seu dia a dia. E então multigiga é fundamental. E para isso a Nokia vem trabalhando e já está, o 25 giga PON já é uma realidade comercial, 50 giga PON está aí, no ano que vem a gente deve já estar comercial com ele. Eh, e o 100 giga PON já está previsto, já temos testes, já estamos amadurecendo, ainda não é comercial, acho que, não estamos ainda nesse nível, mas vai estar. Só que para gerenciar tudo isso, nós estamos mudando a maneira de trabalhar com a OLT. Então, via software, todas as OLTs hoje no mercado, elas vão passar a poder serem, gerenciadas de maneira mais, digamos, virtualizadas. Então, parte das funções que hoje são feitas na OLT, elas passam a ser feitas na nuvem, né? E aí o ISAN, como você se referiu, o ISAN FX,
ele vai ser rebatizado de Lightspan FX na hora que ele passar por esse upgrade de software e vai permitir, uma vez que você leva para a nuvem, aí você permite um gerenciamento totalmente distinto, utilizando inteligência artificial, utilizando o conceito de gêmeo digital. Você consegue trabalhar os dados que estão na nuvem desacoplado da caixa física e fazer o download na hora necessária. É um outro mundo, né? E a Nokia já tem isso, já está fora do Brasil. A gente já tem bastantes redes, tem coisa de quase 200 redes operando já com o que a gente chama de altiplano, que é esse gerenciador virtualizado. E nós estamos trazendo isso para o Brasil. A nossa ideia é que agora, durante esse ano, a gente já tem as primeiras redes em altiplano / Lightspan. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o futuro. É uma maneira de gerenciar a complexidade. Porque se você pensar residencial, NGPON, TGS-PON, redes distintas, você precisa ali fazer uma segregação dessas redes. Isso vai ficando cada vez mais complexo. Certeza. Para lidar com essa complexidade, você tem que ter um sistema que possa automatizar isso, porque senão o OPEX começa a subir, né? Que E legal. não é essa a ideia. E o ISP ali que já tem as OLTs e SAN FX, ele pode ficar despreocupado que... Ele, na hora que ele entender que é interessante, ele vai poder fazer o upgrade para Lightspan. É muito bom. Mais uma vez é a Nokia se preocupando com o investimento do ISP, né? Então ele não perde. Tudo que ele já fez ali, que ele já investiu, ele não vai perder. Pelo contrário, Ao contrário, ele vai começar a ver quais são as vantagens daquilo que ele comprou lá atrás, né? Exatamente, com certeza. Isso é fantástico, né? Ele traz uma segurança muito, muito forte aí para os ISPs que investem aí nos produtos da Nokia, né? E quando a gente fala ali sobre acesso, né? Hoje em dia, quando a gente conversa com as pessoas, a internet da pessoa, ela lembra muito ali sobre o Wi-Fi, né? Ela reluz muito sobre o Wi-Fi. Então, se o Wi-Fi de casa ali está funcionando, a internet é boa, né? Quando o Wi-Fi para de pegar, o usuário ele não lembra, ele não fala: "Ah, meu Wi-Fi está com problema", não, ele fala: "Minha internet, A minha internet. internet não está funcionando, minha internet é ruim", né? Exato. E a Nokia ela é muito reconhecida ali pela qualidade que ela emprega nos equipamentos, né, nas ONUs, nas ONTs, que vão ali na casa do assinante, né. Uhum. Como que a Nokia ela se preocupa com esse produto que ele é tão importante ali, ele é tão sensível ali na casa do assinante? O que a Nokia ela tem feito aí para se manter, nesse patamar de qualidade? Você tocou num ponto super importante. A gente, com a evolução da banda na casa do assinante, quando passou de 40 mega e foi para 100 mega, antes, quando eram 10, 20 mega, o Wi-Fi não era problema. Na hora que a banda vai subindo e ela passa de 40 mega e vai para 100 mega, você já começa a ter o ponto mais fraco da rede passa a ser o Wi-Fi. Então, a preocupação não é só levar, vamos dizer, o gigabit. A Nokia fala Uhum, muito, levar o gigabit até a casa do assinante. Hoje a gente já está trabalhando com o conceito de levar o gigabit até cada dispositivo, né? uhum. Aquele que precisa do gigabit, ele deve acessar o gigabit. Para isso, não tem jeito, tem que pensar no Wi-Fi. E pensar no Wi-Fi significa é um outro mundo totalmente distinto, né? A gente tem não só o Wi-Fi da ONT, mas a gente pensa também que o Wi-Fi para funcionar bem, em geral, ele precisa de repetidores. E repetidor, aquele repetidor inicial que nasceu lá atrás, ele dá mais dor de cabeça do que resolve problemas, né? A gente tem que falar de repetidor mesh, ou seja, um nome de rede Wi-Fi na casa toda. A cobertura tem que ser transparente. O usuário tem que esquecer que ele tem Wi-Fi. É E verdade. ele, na verdade, é como você falou, ele esquece que tem Wi-Fi, mas só que quando o Wi-Fi pifa, ou quando o Wi-Fi dá problema, ele liga para o provedor e fala: minha internet está ruim, É né? verdade. Para ele, o Wi-Fi é a internet. O Wi-Fi, o conceito é o usuário, ele precisa esquecer que tem Wi-Fi e tudo tem que funcionar. E para isso, você está falando
principalmente de software, o software é muito importante nisso. Uhum. Não é só o hardware, não é só você ter o chipset e tal, ou as antenas, não sei o quê. É você ter um ecossistema que esteja voltado para a experiência de cada dispositivo que está usando aquela rede. E isso, a Nokia tem um cuidado com isso, e todo o ecossistema que a gente desenvolve é pensado nesse aspecto. Como é que você garante que você vai andar na casa, você vai ter handover de um ponto para outro, sem perda perceptível, para o assinante que está ali usando, por exemplo, um streaming ou um vídeo, Uhum. ou ouvindo o podcast Podcast. da WDC. Eh, então, nós temos todo um ecossistema que vai desde a ONT, os beacons, que a gente chama, que são os extensores mesh, os nossos equipamentos FWA também usam o mesmo ecossistema de Wi-Fi. É um ecossistema que a gente tem um nome para ele, chama Corteca. Ele é uma marca que traduz o nosso ecossistema de Wi-Fi. E Hum. tem também o gerenciador em nuvem, que é quem faz a orquestração disso tudo. Controla a qualidade do Wi-Fi na casa do assinante e dá insights para que o provedor possa saber quando eventualmente tem problema, quando tem problema de cobertura. Ele pode oferecer até proativamente, ó, assinantes premium que estão com problema de cobertura, podem receber uma ligação do provedor. Olha, estamos notando que você tem um problema de cobertura e acho que seria interessante você comprar um beacon. Então, antes de ter um problema, você pode ter um upsell, vender alguma coisa que vai satisfazer melhor o seu cliente final. Isso é genial, né, porque hoje, a grande preocupação do ISP é ele ter ali uma reclamação e muitas vezes ele não saber como que ele consegue resolver esse problema, né. E pior ainda, a grande dor hoje do ISP é ele perder um assinante por conta que um aparelho que ele colocou ali na casa do assinante é ruim, que não atende ali às expectativas, né, que tem uma cobertura de Wi-Fi, pobre, que não tem uma estabilidade ali suficiente para poder atender as necessidades ali do assinante. Uhum. A gente falou um pouquinho hoje sobre a pandemia, que ela mudou a forma como a gente vê a internet, né. Sim. Hoje em dia, muitas pessoas trabalham ali de casa, então fazem reuniões ali, videoconferências, né, Uhum. chamadas, e a internet ela não pode parar. A Exato. internet ela não pode parar. Hoje em dia, muito do tráfego ali de streaming de programas na TV, filmes, de outras coisas, elas passam hoje pela internet. E se você não tem uma conexão estável, você não tem uma estabilidade ali, um produto confiável para você colocar na casa do seu assinante, você está colocando a imagem da sua empresa ali em xeque, né. Então isso com Exatamente. certeza é muito importante o ISP ele começar a pensar sobre isso. E a Sim. gente ouve exatamente esse feedback positivo nos clientes que nós entregamos os produtos Nokia, Uhum. que o ISP realmente ele esquece ali que tem os equipamentos, né, ele acaba não tendo esse problema, né. Exato. E sobre essa questão do Cortec é interessante, né. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta que a Nokia ela trouxe? O que mais Sim. de funções que o ISP ele consegue ter utilizando ela? Pois é, vou pegar o gancho do que você falou, eh, o usuário, ele chama você pode perder um usuário, porque a instabilidade do Wi-Fi gera uma percepção negativa, né. E muitas vezes quando o usuário liga para o provedor não tem a mínima ideia do que está acontecendo na casa, né. O Corteca, ele dá essa visão. Então, a primeira coisa é, quando um usuário liga, o provedor, ele está atendendo aquele chamado, ele tem uma visão de histórico, de problemas que aconteceram, ele tem uma visão de que tipo de dispositivo está sendo usado, se tem alguma incompatibilidade. Muitas vezes, às vezes não é problema do Wi-Fi, né? Você tem um Wi-Fi ali que é um Wi-Fi 5, que usa a banda 2.4 e a banda 5 GHz, e o assinante só tem telefone com o 2.4. Uhum. Então, por mais que ele queira atingir a banda que ele recebeu, ele não vai. Só que para você saber disso, você tem que ter informação. Esse é o tipo de informação que o Corteca fornece, né. Então,
muitas vezes você economiza o envio de um técnico para casa do assinante, que é uma coisa que custa caro, né? E consegue ter ali insights de como resolver aqueles problemas. Inclusive, num caso desse, esse exemplo que eu dei, assim, é uma questão mais de educação do assinante, dizer assim: olha, o seu dispositivo realmente é ele que está limitando a banda, né? Uhum. E isso, o próprio técnico poderia, na hora da instalação, dizer isso, mas a gente sabe que isso não acontece e muitas vezes não dá, as pessoas não estão em casa na hora da instalação, ou sei lá. Mas enfim, o Cortec ele provê insights para que o suporte seja dado de uma maneira muito mais consciente do que está acontecendo na casa do assinante, permite você economizar o OPEX e permite você rapidamente agir na direção correta, né? Às vezes o Uhum. problema é de cobertura mesmo. E a de cobertura, você vende um beacon adicional, né? Por exemplo. Exato. Essas informações são muito ricas para o Hum, ISP mesmo, né? Porque remotamente, às vezes, ele não consegue enxergar que o problema está sendo uma televisão que está num raio de cobertura ali muito fraco ali da ONT, né? exato. Por mais que as ONTs Nokia elas possuem uma potência de Wi-Fi, né? Uma cobertura considerável, né? Sim, Superior aos concorrentes. Mas dependendo do cenário que está instalado ali, pode ser uma residência que ela é muito grande. exato. E aí, às vezes, paredes, vidro, água ali, elas são fatores que acabam, atrapalhando ali o Espelho. Wi-Fi. É. Espelho, né? Espelho é mortal. Às vezes você tem um espelho grande e ele bloqueia realmente. Então Exato. você precisa ter em algumas casas você não tem o que fazer, por mais que você coloque uma potência de Wi-Fi alta, uma antena com grande ganho, que a Nokia sempre se preocupa com isso, mas ainda assim tem situações que não tem jeito, você precisa ter repetidores, porque a casa ou tem, uma laje de concreto e às vezes espelho, né, É. tudo isso faz com que você precise de mais de de um ponto. Quando você precisa mais de um ponto, aí o software que gerencia isso é importantíssimo, porque, às vezes você pode fazer um teste com um equipamento, aí a banda tá ótima, tudo certo. Mas se a pessoa andando dentro de casa, o handover, que é a passagem de um dispositivo para outro dispositivo, não for feito corretamente, aquilo ali provoca uma queda. Aquela queda assim, para o usuário, é como parou de funcionar. É. Imagina que você está fazendo uma ligação e nesse handover ali, né, passando de um ponto para o outro, tem essa desconexão, você perde ali a conexão, você perde a informação. Se você tiver numa Exato. chamada, picota ali a Picota a chamada, né? chamada, O exato. vídeo ele trava até esperar fazer a Pois é. conversão ali de um dispositivo para o outro. Então, realmente, isso é muito importante. E é interessante essa ferramenta que ela dá a possibilidade ali para o ISP para ele ser, para ele se antever ali, né, para ele ser Uhum. proativo na solução do assinante, né. Ele não precisa o assinante ligar até o provedor reclamando, relatando algum problema. Exato. É. Pelo contrário, o ISP ele consegue, assim, analisar ali a rede da casa do assinante e já Uhum. se precaver com respeito a isso, né. Exato. Uma outra coisa que a Nokia se preocupa muito é segurança. E cada vez mais nós vamos ver, tem o lado bom e o lado ruim da inteligência artificial, e o lado Uhum. ruim é que ela é usada também por pessoas maliciosas, né. E a gente vai ver, não tem dúvida sobre isso, a inteligência artificial sendo usada para o mal É e verdade. para, falhas de segurança, e esse é um ponto que a Nokia realmente tem muito forte. E você sabe disso, a gente já teve muitas Sim. discussões sobre por que que, todas as ONTs da Nokia têm 512 MB de memória no mínimo, né. Uhum. E e realmente esse é um ponto que a gente questiona muito, porque isso termina sendo é um custo que poderia ser mais baixo. Sim, sim. Mas só que nós não abrimos mão, porque nós sabemos que aquilo ali, ainda que tenha alguma folga de memória nesse momento, a gente precisa dessa folga, porque vai precisar disso para segurança indo para frente. Então, quando a Uhum. gente pensa que aquela ONT, ela vai ficar na casa do assinante por muitos anos, a gente não pode olhar só hoje. A gente tem que estar preparado para o amanhã e o depois de amanhã.
É verdade. E hoje, o Calado, quando a gente analisa, a gente já vê isso acontecendo, né? Uhum, Então, hoje tem um tipo de ataque DDoS ali que ele é chamado de SYNACK, uhum, né? Então, são programações ali que os hackers eles fazem, eles fazem várias requisições e dispositivos que estão ali na casa dos assinantes, pode ser câmera, pode ser roteador, pode ser qualquer dispositivo, eles mandam ali então essas sim, solicitações para um único IP, e a gente vê que isso é uma dor hoje que está afetando diversos ISPs, sim, né. O sim. ataque ele não está vindo só de fora para dentro da rede do SP, ele vem de dentro De da rede do dentro, SP exato. para fora, É, né. E aí é interessante, escutar como que a Nokia ela já está se preparando para isso, como que a uhum. Nokia ela se preocupa com esse tipo de É situação. essa é uma preocupação constante, isso vai ser cada vez mais importante nas redes indo para frente, não tem dúvida sobre isso. Uhum. É, É, e isso é muito importante mesmo, né? Os equipamentos eles estarem preparados para receber atualizações futuras que vão resolver problemas que vão vir, né? Com o aumento aí da inteligência artificial, aumento dessas automações, vão surgir também outros perigos, né? Outras exato, vulnerabilidades ali que a internet ela vai providenciar, né? exatamente, é. Eu estava vendo, essa semana a inteligência artificial sendo usada numa rede Wi-Fi, num primeiro momento você tinha uma câmera filmando pessoas Uhum, e o Wi-Fi, controlando o ambiente. E aí você faz uma comparação das 2 coisas, por um tempo, ensina a inteligência artificial, depois você tira a câmera e o próprio Wi-Fi, ele é capaz de ler a presença de pessoas no eh, inclusive posição das pessoas aham. no ambiente, só pelas ondas de Wi-Fi, só pelo eco do Wi-Fi ali. É física, né? Veja, esse é o tipo de coisa, é só um cenário onde você pode imaginar um monte de coisas maliciosas acontecendo, né. Uhum. Então, esse tipo de coisa, nos próximos 5 anos a gente vai ver explodir. E tem consequências boas, tem usos bons e tem usos maliciosos. E nós temos que estar preparados para coibir os usos maliciosos. A Uhum. Nokia tem pensado nisso e isso é um mantra para nós. Ah, muito, muito bom mesmo, né? E a gente falou aqui sobre todas essas soluções, né? E o que que a gente pode dar de recado aí para os ISPs, né? Como Nokia, né? Por que que o ISP ele é a melhor escolha dele ele fazer a aquisição ali dos produtos Nokia para as redes dele, né? Hum. Que mensagem que a gente pode passar? Veja, eu acho que a gente está num ponto de inflexão de tudo que eu falei aqui, acho que, fica claro, né, a gente está indo para um caminho bem distinto, se a gente olha os últimos 10 anos, eles foram relativamente estagnados, era só GPON e isso estava suficiente, o Wi-Fi do jeito que a gente tem estava suficiente. Olhando os próximos 10 anos, não vai ser assim, certamente não vai ser assim. Nós Uhum. não sabemos exatamente como vai ser, mas que não vai ser assim, não tem dúvida sobre isso, né. Uma das coisas que a gente acredita é nessa evolução para o multi-gigabit, isso eu acho que vem. A segurança é uma coisa muito importante, o uso de inteligência artificial e o controle para que ela seja bem usada, tudo isso é hiper importante. Então, nós estamos pensando no futuro, e a gente trabalha sempre para garantir que o investimento que o provedor faça vai estar preparado para esse futuro. É, esse é o ponto que a gente convida, os provedores a pensarem. E quando a gente vê o número de provedores hoje no Brasil, a gente sabe que vai ter uma maturação disso, né. Uhum. E os que investirem corretamente, eles tendem a sobreviver, e os que investirem de maneira mais, dispersa ou Aham. menos focada, eles vão ter uma grande dificuldade de sobrevivência daqui para frente, a gente imagina que vai ter isso. Então, Uhum. o convite é, pensem sobre isso, porque, pode significar vida ou morte, eh, Da para um provedor. operação, da operação. Exato. Não, legal. E a gente já vê isso acontecendo hoje, né. A gente vê que os ISPs ali que lá no começo escolheram pelo fabricante Nokia, estão com essas OLTs rodando até hoje. Exato. Naquela mesma rede ali, ele já está utilizando hoje as placas Multipom, já está oferecendo o XGS-PON para os assinantes, né.
e vai continuar evoluindo aí por um bom tempo, né? A gente tem, na semana passada a gente lançou até um case aqui de um cliente muito importante nosso ali no Rio de Janeiro. Então convido você, se estiver assistindo essa live, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, ali Fábrica de Cases, você vai ver um ISP que ele tem uma boa parte da rede dele ali sendo Nokia, ele já está entregando o XGS-PON já para os Uhum. assinantes, né? E ali na região dele é uma referência, né? Até outros ISPs se espelham nele, porque ele utiliza ali equipamentos de ponta. Exato. E realmente isso aí vem trazendo um grande destaque ali para a empresa dele, né? Vamos ter outros cases desse tipo indo para frente agora. Esse ano 2025 tem muita coisa nova chegando aí. Wi-Fi 7 vai começar, aí no segundo semestre a gente vai começar a ver o Wi-Fi 7 entrando forte, e isso entra no ecossistema que a gente está falando. Então, não é o Wi-Fi 7 por si só, assim como o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 5. A gente sabe que, não é a tecnologia por si só que resolve. Tem que pensar de uma maneira, completa sobre o ecossistema, né. Show de bola. Muito bem. Muito bom saber aí dessas novidades da Nokia, entender a preocupação que a Nokia tem com esse mercado, né? Queria destacar também que algo que me chama atenção na Nokia é que toda essa linha de produtos, ela é a mesma linha de produtos que está ali numa operadora, numa grande operadora, é o que a Nokia entrega para o ISP, né? Exato. Não É. tem uma segunda linha de produtos, ah, não, Não, essa aqui é uma segunda linha mais simples, de baixo custo para o ISP. não, Não, não. ele tem acesso à mesma tecnologia que está nas grandes É baixo ISPs. custo, mas não é para o ISP. É, Não, é exatamente. isso aí. A gente tem uma linha só e eu acho que é a maneira de seguir, porque fica ingerenciável você ter linhas distintas e a gente termina tendo a vantagem de estar desenvolvendo para os grandes, estar desenvolvendo em países que estão talvez mais desenvolvidos em alguns aspectos, e a gente traz isso para o nosso mercado e para o mercado de provedores também. Isso é muito bom. E você, SP, que está assistindo essa live, tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre os produtos da Nokia? Quer saber como que a WDC consegue ajudar você a melhorar a sua operação, né, a prover ali um equipamento de qualidade para o seu assinante? Entre em contato com a gente, fala ali com o seu vendedor. Se você não tiver nenhum vendedor, entre em contato com a gente no nosso número de telefone, nossos canais aqui, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar você a continuar evoluindo aí. Sérgio, obrigado, viu? Eu que Quero, agradeço. quero agradecer aí pela sua presença. Foi um papo muito bom. A gente explorou aqui alguns pontos bacanas, alguns insights aí para os provedores. Se você quiser deixar uma mensagem aí, fica à vontade. É isso. Não, eu acho que, bora vender. É isso aí. A linha é essa. Eu acho que o provedor, o recado tá passado, assim, eu acho que pensa com carinho, porque fazer o investimento, ainda que seja 10% mais baixo, 2 vezes, não sai mais barato. A verdade é essa, né. É verdade. E a Nokia pensa nisso e, a ideia é que você faça o investimento uma só vez, e daí deixe de ter problema, vá pensar em outras coisas, vá pensar em vender também, né. Vender para trazer novos assinantes, né? Chega de Exato. dor de cabeça. É isso aí. Show de bola. Pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência. Esse aqui foi mais um episódio do WDC Talks. Obrigado, até a próxima.